Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Quero falar com vocês sobre a noite escura da alma, ou sobre o dia triste da alma. Pode ser esse o seu quadro. Como foi do profeta Elias? Em um capítulo ele era o gigante, o homem mais poderoso do mundo. Derrotou os profetas de Baal, pediu para não chover, não choveu. Pediu para chover, choveu novamente. Rogou que fogo descesse do céu, e fogo desceu. E no capítulo seguinte, Elias pede a morte. Já basta. Não sou melhor que os meus pais. Que eu morra. O que será que tomou o coração daquele profeta? Para ele simplesmente não achar mais sentido na vida. Para ele se desgostar totalmente da vida. Se achar incapaz e achar que a sua vida não tem nenhuma finalidade, que ele não presta para nada. Quando ele diz, não sou melhor que meus pais, ele está vivendo um quadro ali de uma baixa autoestima muito grande, um complexo de inferioridade enorme. E ele se acha ali um inútil. Olhou para trás e viu que tudo que havia feito até aquele momento não tinha tido nenhuma eficácia, não tinha servido para nada, era tudo inútil. E ele olhava para frente e também não via nenhuma esperança de contribuir de alguma forma para algo ou para alguém. Então ele vai dizer, basta, que eu morra. Elias então entende que a melhor saída para ele é não existir mais. Não havia outra saída para Elias. Ele não via nenhum valor na própria vida. Então ele achava que a única solução era, como eu já disse, deixar de existir. Será que esse não é o seu quadro? Querido irmão, não é o seu retrato? Será que essas palavras não estão sendo dirigidas para um homem, para uma mulher, para um jovem que estão passando exatamente por isso? A angústia tomou seu coração de tal maneira que você se prostrou e não tem mais força nenhuma para se levantar. Talvez é fruto de alguma situação que você passou e você sofreu um trauma nela. E foi tão frustrante para você, é uma situação que te impactou tanto e ela causou em você essa depressão. Prostrou você de maneira que você não consegue se erguer. E o pior é que em alguns casos não é o fato só de não conseguir se erguer, é de não querer se erguer. E pode ser o seu caso. Você está assim. Para você chegou o fim. Você não tem mais forças para partir do lugar que você está adiante. Você se considera um fracasso. Você considera a sua vida sem nenhum valor. E não vê mais utilidade para os seus filhos, para seu marido, ou para sua esposa, para os seus pais, para a igreja, ou não vê utilidade em si mesmo para o reino de Deus. E você clama, roga, implora, e ninguém vem ao teu socorro. Ninguém vem de encontro com você. Parece que o seu gemido não é percebido. Você está gemendo, chorando, sofrendo, calado. E a maioria das pessoas não pode avaliar, aquilatar a sua dor. E você também não vê alguém ou algo capaz de te socorrer. Que situação! Para alguns pode parecer exagero, para outros pode parecer demasiadamente profundo ou
exagerado, mas existem dezenas, centenas e quem sabe milhares de pessoas vivendo esse jugo, a escravidão emocional, a depressão, a melancolia ou a depressão espiritual, um esfriamento na fé, um desvio da fé que você simplesmente não consegue voltar, não consegue voltar a ter a conexão com Deus. Eu quero falar com vocês e me dirigir a essas pessoas que estão nesse estado e pedir para você não desistir, para você não pensar em deixar de viver, para você não desistir da vida, não desistir da sua vida, não desistir do seu casamento, não desistir dos seus filhos, não desistir da sua família, não desistir de Deus, não desistir da sua fé, não desistir de tentar, de lutar, de brigar. Por favor, não desista. O Senhor conhece a sua dor e o Senhor tem o remédio para você. E ele vai ser vencido com a fé. Sim, Isaías 40 diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então fala ali de revigorar, fortalecer, se restaurar. E qual é a forma? Os que esperam no Senhor. A ideia ali é de confiança, é olhar para Cristo, olhar para Jesus, autor e consumador da fé. É botar o seu fardo, a sua tristeza, a sua dor aos pés de Cristo. É você abrir o seu coração e expor toda a sua angústia, toda a sua melancolia. É você ir até Deus, que é esse médico, esse clínico, esse terapeuta, esse especialista em almas, e dizer: estou passando a noite escura, estou prestes a cochear, não resta em mim mais força, não vejo mais sentido na vida, Senhor, não tenho mais saída, mas corro para Ti, e diante de Ti me prostro e rogo: salva-me, livra minha alma do Sheol, livra, Senhor, a minha alma da angústia, e sara, Senhor, as minhas feridas. Se você fizer assim, o Senhor vai te atender, o Senhor vai revigorar você, o Senhor vai erguer você desse estado de prostração, e Ele vai dissipar esses pensamentos de morte e esse sentimento de desistir da vida. Então Ele abrirá seus olhos e mostrará um novo mundo, novas cores, novos tons, novos sons, novas formas, e você novamente vai encontrar razão de viver. E a sua grande razão de viver é glorificar a Cristo, pregar o Evangelho nessa terra, amar a sua família e dar um bom testemunho de Cristo Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço.